Fala amigos! E aí, como estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos aí a mais uma vez a um vídeo aqui no nosso canal, Psicotópico. E essa semana vou fazer uma sequenciazinha de vídeos aí bastante sobre opiniões próprias, sobre ideias que eu tive e sobre coisas que eu já queria falar. E agora sobre um tempinho a mais para eu conseguir gravar, então vou estar falando sobre esses assuntos com vocês. É algo que eu queria ter falado faz um bom tempo. Só porque é aquela coisa, né? Parece que as coisas funcionam só no tempo delas, digamos assim. Então eu tava esperando e chegou e agora eu consigo falar melhor sobre esses assuntos, né? E hoje vai ser uma semana pegada, né? Então eu tenho aqui minha xicrazinha de café, né? Estou tomando aqui às 2 da tarde, então tá liberado, né? Cafezinho, como sempre, um ótimo companheiro aí pra concentração, enfim, pra dar aquele gás, né? Então é como vocês já viram, né, no título do vídeo, a gente vai estar falando sobre a doença do achismo, né? É um termo que eu mesmo cunhei. Talvez doença não seja a palavra mais correta, né? Mas eu uso esse termo porque isso pode ser muito prejudicial e a gente pode acabar não percebendo, né? Que a gente faz isso na nossa vida e acaba tomando, né? Essas feições negativas e acaba usando o achismo como uma ferramenta para tomar decisões, tá? Ah, o que significa esse achismo, né? Então, eu acredito que o achismo ele seja, como eu comentei, uma ferramenta para a gente conseguir tomar decisões baseadas em raciocínios emocionais, ou a gente pode dizer impulsões emocionais, né? Como vocês sabem, se vocês acompanham aqui as outras aulas, né, os outros vídeos, a gente tem uma maneira de pensar que as nossas decisões elas são premeditadas, a gente tem de tomar decisões baseadas naquilo que a gente já viveu, então essas decisões não são muito bem decisões de fato, né? Então, o que o achismo seria? Seria eu pensar, cara, pô, eu preciso mudar de trabalho porque eu acho que vai ser uma coisa boa para mim. Ou, eu tenho que ficar morando nessa casa porque isso vai acontecer. Eu tenho que estudar outra área por causa disso. Porque eu acho que seria uma coisa melhor, porque eu penso que seria. É, e existem algumas diferenças, tá, do que seria esse achismo para uma tomada de decisão correta, tá? Ou mais correta possível dentro da realidade, certo? Então existe esse achismo que eu estou comentando agora, que ele é baseado em pensamentos incertos, ele é baseado em emoções, ele é baseado digamos assim, resultados de pensamentos que não surgiram de uma base lógica. Então eles simplesmente surgem na hora e eles te induzem a tomar decisões, tá? Então esses exemplos que eu dei, né, que vocês entendam que esses exemplos são baseados em decisões, né? Decisões não racionais, são baseados em emoções, cara, em percepções, eu acho que talvez seja a melhor palavra para a gente poder usar, percepções de algumas coisas específicas, mas não elaboradas no campo do raciocínio lógico, tá? Para quem faz terapia comigo sabe muito bem que o raciocínio lógico é uma ferramenta essencial, se não a mais essencial dentro do estilo de terapia que eu trabalho. E a gente não deixa de analisar as emoções e sentimentos, mas a gente, para tomar decisões inteligentes e que nos causem menos problemas no futuro, a gente tende a trazer para o campo da lógica, certo? Por que eu disse que tem duas diferenças nesse achismo emocional, nesse achismo de reação, do que um achismo lógico, tá? Porque muitas vezes quando a gente para de fato para pensar numa decisão que a gente vai tomar, a gente cria um campo lógico, a gente cria maneiras de pensar sobre, a gente, pô, o que eu preciso fazer? Isso aqui é melhor para mim? O que é melhor? O que hoje na minha realidade está aparecendo?
eu tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer isso, eu tenho que esperar, eu tenho que avançar, por causa que essas coisas são mais importantes, porque isso aqui é prioridade, isso aqui não é tão prioridade, eu posso tomar outras decisões. Então, vocês podem perceber que isso é uma construção lógica, né? E uma construção lógica, no final, muito provavelmente vai levar a uma decisão que você acha que é mais correta, certo? Então elas muito se parecem, mas percebe-se que quando existe essa construção lógica, né, essa fundamentação do pensamento para a decisão que você vai tomar, o seu achismo, né? Porque raramente a gente vai tomar uma decisão tendo, cara, completamente certeza que uma coisa vai dar 100% certo, né? Mas que essa construção e esse pensamento eles vão te levar para uma decisão mais acertada, certo? Então, essa é a grande diferença. E o problema, cara, do achismo é que as pessoas tomam decisões muito sérias, muito graves, né, muito importantes, apenas do que elas acham, do que elas sentem que é o certo. Ah, já vi muitas pessoas tomando muitas decisões arriscadas, né, muitas decisões que mudam a vida dessas pessoas, cara, porque acha, porque ouviu falar, porque me contaram, né? Então, pô, essa pessoa ela muda a vida dela, cara, e ela não tem muito essa noção do que tá acontecendo, mas ela sente esse quase que instinto que leva ela a tomar essas decisões, certo? Então, o que eu digo, né? Que, cara, a gente tem que começar a perceber de onde é que a gente tá tomando as nossas decisões, né? A gente tá tomando decisões muito importantes na base do achismo, ou a gente comete erros, certo? Todo mundo comete, mas a sequência de erros, né, em coisas que muitas vezes de fato fazem importância, né, isso pode ser um alerta que você está tomando suas decisões no automático, que você está tomando suas decisões no que você acha que é correto, né, ou que o que parece para você ser certo. E isso é um perigo. E claro, você está escutando, não é muitas vezes um perigo só para você, mas também para as outras pessoas, né, que estão na sua volta. Então, você vai tomar uma decisão importante com base no achismo, isso vai afetar a sua família, isso vai afetar as pessoas que estão em volta de você. E, cara, você vai tentar sustentar porque você não quer mudar sua opinião, porque você não quer dar o braço a torcer, que muitas vezes você tomou uma decisão difícil e que não foi uma coisa boa, não foi uma coisa pensada, né? E é difícil pra gente aceitar. Porque, cara, como eu falei, é quase que uma doença, né? Então você toma essas decisões dessa maneira e, cara, é difícil você entender que você errou. Porque você tomou a decisão baseado em um sentimento, né? Numa resposta ao ambiente, digamos assim. Então, por que eu trago esse tema? Porque é cansativo ver as pessoas fazendo isso, falando sobre isso, e parece que quanto mais elas falam, mais certo elas aparentam estar e mais elas batem no peito para dizer que é isso aí. Sendo que elas não param e dizem, não, pô, eu tenho que analisar isso aí, eu tenho que ver isso aí, deixa eu fazer um planejamento, né? Deixa eu ver se o que eu tô falando é de fato verdade, né? Tô um pouquinho gripado, minha voz tá meio ruim, tá? Mas, seguindo, né? E é normal a gente tomar essas decisões, principalmente em momentos de calor, em momentos de tensão, né? A gente sempre tenta buscar a resposta mais rápido do que a gente acha que é certo. Mas existem muitas outras decisões, muitas outras coisas que a gente pode fazer e a gente tem que analisar e pensar sobre isso, certo? Então, para nós analisarmos a nós mesmos, cara, eu tô fazendo o melhor para mim, para os meus amigos, para minha família, para as pessoas que são importantes, porque muitas vezes a gente toma decisões e a gente não consegue ver como isso afeta as outras pessoas na nossa volta, certo? Então não é que quer dizer que você vai sempre acertar se você parar e analisar as lógicas por trás da sua decisão, mas vai te levar a ajudar a entender o porquê que você faz isso, né? E analisar talvez quais sejam as consequências que vão vir das suas atitudes, certo? Então,
no final, meio que você sempre vai fazer o que você acha que é certo, tá? Mas o raciocínio que vai te levar até a sua decisão tem que ser um raciocínio acertado. Tem que ser um pensamento lógico por trás de uma construção de uma ideia para você conseguir tomar suas decisões. Porque se você for, cara, pô, vi na TV, pô, eu vi na internet, cara, vi que me falaram, pô, porque eu vi num vídeo, cara, não é assim, tá? Pensa, usa seu cérebro, pensa sobre isso. Cara, por que estão falando sobre isso? O que isso aqui pode me ajudar? Por que isso aqui não pode me ajudar? Por que eu tenho que fazer isso ou evitar fazer isso? Por que eu tenho que tomar essa decisão ou não tomar essa decisão, certo? Então, cara, eu incentivo muito a vocês a ter esse pensamento, esse raciocínio crítico sobre as decisões, sobre as coisas que vocês estão fazendo, certo? Então, porque isso é uma ferramenta muito importante, né? Até para vocês pensar por que as coisas estão acontecendo da maneira que estão acontecendo na vida de vocês, né? Muitas vezes essa explicação tá ali e você só não consegue parar para analisar porque você acha que é por causa de uma coisa que você ouviu, ou porque te falaram, ou porque, enfim, essa informação chegou para você e você simplesmente adquiriu e não parou para pensar se era verdade ou não. Beleza? E claro que isso não é uma coisa fácil, porque conhecimento não é de bandeja, essas coisas demoram até você começar a entender, enfim, são coisas que são construídas com o tempo, tá? Esse pensamento crítico, beleza? E espero que, cara, por mais que seja difícil admitir, por mais que seja complicado, né, admitir que tá errado, ou que podia ter feito melhor, que a gente possa parar e analisar a nossa própria vida e dizer, não, posso melhorar nisso ou naquilo. Beleza? Então esse pensamento era o que eu tinha para passar hoje, né? Não sei se vocês concordam ou conseguem ver alguma coisa dentro desse paradigma, dentro dessa conversa, né? Mas era a minha opinião, uma coisa que eu tinha para falar que há algum tempo eu já tinha pensado sobre. Então, cara, é, é isso aí. Beleza? Então, gente, muito obrigado novamente por ter assistido o vídeo, né? Deixa aquele gostei aí se você tiver curtido. Comentário sempre ajuda, compartilhe se possível. E se não for inscrito aqui no canal, puder deixar sua inscrição, né? Sempre vídeos novos aí, muitas vezes com frequência, às vezes não tanta, dependendo do tempo, beleza? Mas é isso então, gente. Espero aí vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!